Então, eu peço que a luz infinita, que todos os mestres de luz, todos os mentores e mentoras, guardiões desse trabalho, estejam conosco na aliança desse encontro, nos permita acessar uma compreensão que venha desse profundo, sagrado feminino, dessa ancestralidade da terra, da criação. Eu agradeço aqui a todas as mulheres que têm composto esse movimento, esse círculo, cada uma com a sua expressão, cada uma com o seu momento, muitas com a sua simples presença, sua simples consciência. Então, em nome de todas elas, que todas também possam receber a luz da cura desse encontro, de cada movimento que a gente realiza e que não envolve apenas a nós, mas envolve a todos os sistêmicos que nós fazemos parte. Então, que todos esses sistêmicos, o sistêmico familiar, o sistêmico relacional, o sistêmico dos nossos sustentos, dos nossos trabalhos, que todas essas dimensões sistêmicas, elas possam receber a força dessa luz que a gente move quando estamos juntas nessa intenção sagrada, nessa intenção pura, que é de revelar a nossa melhor face, de entrar em contato com algo que é maior do que nós mesmos. E que, através de nós, através da nossa limpeza, do nosso receptor puro, isso se torna possível de ser recebido na Terra, né, de ser encarnado. Eu acredito que as mulheres nesse movimento de sagrado feminino são como mensageiras do céu e da terra. Nós trazemos o que é elevado, o que está no céu, e que o masculino entregou para a criação, e nós encarnamos isso. Somos nós que bebemos dessas inspirações do sagrado e gestamos isso com essa inteligência que nós temos do útero, com essa consciência que o ser mulher, estar encarnado no corpo de mulher, nos permite. Então, eu vou abrir com um sopro, um anjo da nossa tradição da cabala ancestral, que ele evoca as mudanças de forma. E as mudanças de forma, elas nos permitem ter um espaço a mais, um pouco mais de espaço para conter a luz. Então, eu vou chamar o Exilá Yorê, para ativar a força das nossas mudanças de forma. Exilá Yorê.
Silêncio que fala, silêncio que nos une, silêncio que nos lembra da costura, da teia da vida, e nos faz ver como são tênues e como são profundos esses fios que nos tecem. Nosso encontro de hoje é dedicado à Grande Mãe. Bem-vinda, Eliane, querida. Estou te vendo aqui. Apesar de não estar te ouvindo, mas eu estou te vendo. Em algum momento você consegue abrir o microfone. Espero. Às vezes faz parte do próprio carregamento da internet, ele não carrega o nosso áudio, e aí depois carrega, enfim. De toda forma, esse nosso encontro é dedicado à Grande Mãe, e eu convidei a Camila, que escreveu um texto muito bonito, inspirado na sintonização da Grande Mãe, e ela não conseguiu compartilhar lá no WhatsApp, né? E acabando que a gente foi ver o texto dentro de um encontro de mentoria, e foi muito bom, porque eu realmente senti, né, a profundidade do texto, senti que ele trazia, na verdade, mais do que palavras, ele trazia uma vivência mesmo. Então, o ambiente dele, né, ideal seria num encontro, não apenas uma leitura para a gente fazer. Então, convidei a Lila para ler para a gente, para conduzir um momento aqui de conexão com a Grande Mãe. E senti no meu coração também, estou sentindo, Lila, por aqui, de ler aquele texto que eu falei, né, com você, que é um texto de um livro que chegou recentemente para mim, de uma escritora chamada Fernanda Zanin, e é um livro chamado Cartas de Maria Madalena ao Mundo. E a Fernanda, ela vem trazendo em cada capítulo como se fosse um trecho, né, da história de Maria Madalena, uma passagem de Maria Madalena, e ela vem trazendo isso, trazendo o universo arquetípico do feminino. E em uma dessas cartas, em um desses textos, eu encontrei exatamente a mesma temática que eu fui inspirada a transmitir para vocês no grupo,
Sendo que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Na verdade, a minha própria busca pelo sagrado feminino nunca foi muito consciente. Em nenhum momento eu parei e falei, agora eu vou estudar sagrado feminino, vou buscar cursos. Eu nunca fiz esse movimento. Mas a vida naturalmente foi me conduzindo para esse lugar. Então, o Sintonizações Femininas, ele também é muito uma recordação para a gente de que esse gesto da gente se sintonizar com o feminino, ele faz parte de algo muito natural da nossa própria jornada como mulheres. E que o que às vezes a gente vê dentro de uma leitura de um movimento espiritual, onde a gente vai ter, por exemplo, né, um falar sobre o que é uma iniciação no feminino. Muitas vezes essa iniciação no feminino, ela se dá de uma forma que, como a gente não espera, ela não é um gesto da razão, ela é um chamado que a vida faz para que a gente se alce a uma nova compreensão, a uma nova lucidez sobre o feminino. E muitas vezes a via para a iniciação nesse feminino, ela é as nossas dores profundas de alma, né? Aqueles momentos em que parece que a gente está precisando deixar vários símbolos, vários signos, várias percepções que nós já construímos sobre nós mesmos. É nesse momento que a gente está entrando nessa via da iniciação. E por falta de diálogo sobre isso, né? Por falta de espaço na nossa sociedade sobre isso, muitas vezes a gente não reconhece que esse processo de iniciação ele já está se dando, ele está em movimento. E se torna muito mais complexo para a gente entender, porque por mais que a gente pense o feminino dentro de uma configuração, muitas vezes da doçura, da leveza e da delicadeza, o feminino tem também, né, no seu seio, no seu fundamento, grandes processos de destruição para recriação. Então, a forma como o sagrado tem para nos demonstrar a potência que nós temos para reconstruir ou para criar, muitas vezes é através da destruição de algo que nós já tínhamos como certo, que nós já tínhamos como construído e como contornado. Então, esse processo, justamente por ser complexo e por nós não termos essa mente paradoxal, né, não conseguimos ainda enxergar o paradoxo, a maioria de nós enxerga a ruptura, né, e através dessa ruptura a gente separa bom e mal, vida e morte, destruição e criação, a gente coloca como se fossem coisas contraditórias, mas em seu seio, em sua profundidade, elas são profundamente integradas. Então, a gente reconquistar isso não é um processo simples, não é algo que a gente vai conseguir ouvindo alguns áudios, fazendo alguns movimentos, nem fazendo um curso, nem fazendo formações, porque a grande formação do feminino, ela se dá no seio da própria experiência da vida. Então, como é que a gente pode, né, colocar a vida e as experiências da vida no seu verdadeiro lugar, no seu lugar de fonte, de uma grande inspiração, de um grande movimento de transformação? Muitas vezes eu vejo que é comum que algumas mulheres elas busquem em cursos, busquem em validações externas, algo que a sua própria vida lhe deu. E uma vez eu ouvi de uma mulher querida dizendo o seguinte, que cada mulher ela é soberana no seu próprio caminhar. Não existe exatamente muita coisa que uma mulher possa ensinar a outra num sentido de se colocar como autoridade na vida de outra. O que a gente pode é viabilizar acessos
E um dos objetivos dos Sintonizações Femininas sempre foi esse. Eu estou, né, a serviço de viabilizar acessos, de viabilizar compreensões. E de lembrar que cada mulher em sua história é soberana do seu próprio caminhar. E quando a gente assume essa soberania, a gente desperta no outro o potencial dele também viver a sua própria soberania, também viver a sua própria grandeza. Nós apenas ficamos ali como um sinal e nós recordamos essas pessoas, onde elas podem chegar e o que elas podem fazer disso que a vida fez com elas. Então, eu queria ler esse texto, que traz uma carga muito afinada também com essa linhagem de feminino que chegou até a mim, através da tradição da Cabala ancestral, e que se desvela não apenas através da tradição da Cabala ancestral, mas através de outras tradições também. Porque cada vez mais eu tenho a certeza que a tradição do sagrado feminino, ela é uma só. Não importa em qual linha você esteja. Existe uma linha onde todos os arquétipos se encontram. Né? E Maria Madalena está junto das faces da Xeriná, que está junto das orixás, e está junto de outras forças que trabalham a favor dessa mesma frequência. Então, nesse texto, eu encontrei um pouco essa compreensão e eu vou fazer essa leitura para a gente. Se chama A Profetisa. Nós nascemos nas terras riosas. Tudo bem criar vocábulos? Creio que sim, porque eles também nascem. Terras fecundadas por rios, elemento feminino. Tigre, Eufrates, Nilo. Ah, Nilo, pronunciar teu nome é o mesmo que dizer casa. Todos nós fomos feitos em Nur, forjados em Mênfis. Pai Abraão, em que parte do caminho perdeste Ashirá? Pai Moisés, onde deixaste Maat? Onde está estar Jacó? Procurei por seus altares no caminho do deserto e não os encontrei. Os doutos da palavra singular me viram em sua busca e amaldiçoaram meu nome. Não mais me chamam Maria, chamam-me Madalena, a pecadora. Mas, pelo menos eles me nomeiam. Eu ainda existo. Eu sei que as palavras caladas vão para um fundo falso em nossos fígados e nos intoxicam até morrermos enlatados de significados não digeridos. Mas para onde vão os deuses quando não pronunciamos mais seus nomes? Saturno engoliu seus filhos na tentativa de devolver-lhes a inexistência e, obviamente, não o conseguiu. Aquilo que um dia foi nomeado passou a existir, e o que veio a existir nunca findará. Os filhos de Saturno criavam mundos em seu estômago. O velho pai os babava em forma de refluxo espumoso. É isso que acontece quando tentamos engolir os deuses. Regurgitamos a sua falta. Os criadores do Deus único criaram também a humanidade possuída. Os deuses passaram a viver refugiados nas curvas de seus intestinos, e eles defecaram monstruosidades que vieram a chamar de demônios. Os órfãos dos deuses esqueceram de onde vieram, e como não tem ninguém para embalá-los à noite, temem os eclipses. Eles pensam que um de seus diabos famintos engoliu o sol
e passaram a adorar a sombra projetada como quem quer reter uma lembrança da luz. A isso chama-se loucura. Os deuses que tiveram sua face arrancada vivem através da expressão dos loucos. Mas há os filhos da poesia. Estes criaram a humanidade desperta. Para eles, os deuses se refugiam na imagem, seguem vivos no símbolo. Os filhos da poesia não temem os eclipses, porque veem no encontro do sol e da lua o abraço de seus pais. Eles também podem ser chamados de filhos da poção, pois conhecem os ingredientes que Júpiter usou no elixir que provocou o vômito de Saturno. O futuro come o presente que vomita o passado, e os deuses vivem eternamente nos altares edificados nestes corações que se lembram. A isto chama-se mito. Bárbara e Juliana se tornarão um mito. São filhas da poção. Sua história me fez recordar Sara, minha grande irmã. Vejo nelas a mesma amizade intensa que nos liga. Bárbara ensinou a Juliana a linguagem dos deuses, assim como Sara fez comigo. Quero contar-vos como isto aconteceu. Quando fiz 14 anos, fui enviada ao Egito. As mulheres de minha família nasciam com o chamado do Nilo reverberando em suas águas internas. Minha mãe, Eucária, contava que nossos ancestrais vieram das terras de Anubis. Somos filhas de duas pátrias, dizia ela. Nosso lar está na Judéia, mas sua fundação no Egito. Muitas de minhas antepassadas voltaram à terra de Kemet para aprender sobre o conhecimento hermético. Ansiavam pisar no solo em que nossa grande profetisa Miriam, a irmã de Moisés, havia crescido. Escolhi trilhar o mesmo caminho. Tento seguir as pistas deixadas por estas grandes mulheres. Eu precisava encontrar respostas para a pergunta que me perseguia. Quem sou eu? Minha irmã Marta preferiu ficar em Betânia e trilhar a via cotidiana. Ela decifrava os seus dilemas através dos afazeres diários, na simplicidade do cuidar, alimentar e purificar nossa família. Sempre tive dificuldades para tocar o simples. Por isso cruzei o deserto rumo ao desconhecido. Ou melhor, aquilo que eu pensava não conhecer. Doce engano, já estava tudo aqui. Assim que cheguei ao Egito, passei algumas semanas em Alexandria com minha tia, irmã de minha mãe, que ali vivia. E logo entendi, basicamente, os costumes do país. Fui encaminhada ao templo de Ísis, na ilha de Philae. Era ali que existia a Irmandade de Aur. E as mulheres de minha linhagem, que nasciam com certas faculdades despertas, tinham seu lugar garantido no seio dessa comunidade. Que alegria senti quando lá cheguei. Pisava cada pedra, tocava cada pilar, tentando sentir as presenças de Hatshepsut, Nefertari, Sarai, Tie, Nefertiri. Todas haviam feito seus ritos e iniciações ali. Que abençoada eu era por poder experimentar o mesmo. Vivi no complexo do templo de Ísis até o momento de voltar à Judéia, quando tinha 21 anos. A suma sacerdotisa do templo era uma mulher admirável, de porte altivo e fala penetrante. Fiquei muito impressionada quando a vi pela primeira vez. Era de poucas palavras e muita ação. Sempre soube me acolher e, ao mesmo tempo, podar-me nos momentos certos. E foi ela que, desde o meu primeiro dia na ilha, colocou meus cuidados de Meired, neófita que tinha a mesma idade que eu, mas já vivia no templo desde os 12, o que a fazia parecer bem mais madura aos meus olhos.
Sua família se orgulhava de vir de uma dinastia que remontava aos templos do faraó Tutmés III. Por isso, Meiret estava sendo preparada para ser uma grande sacerdotisa e só sairia do templo para o seu casamento dinástico. Seus pais pensavam assim, o legado espiritual que fora deixado à sua linhagem se manteria de geração em geração. Por causa de sua origem, Meiret era chamada Sara, palavra egípcia que significa princesa. Para mim, ela sempre será a minha Sara, amiga, irmã, confidente, colo. Antes mencionei o meu assombro diante da primeira visão da suma sacerdotisa. Porém, digo-vos que mais impressionada fiquei quando vi Sara caminhar em minha direção pela primeira vez. A melhor palavra para traduzir o que senti é comoção. Ela era longilínea, com uma pele cor de turmalina e o olhar mais penetrante que eu já havia visto antes de encontrar Yeshua. Seus movimentos eram naturalmente precisos e a maneira com que ela me olhava me fazia sentir à vontade, livre, mesmo que eu ainda não soubesse que liberdade era essa. Sara era a pessoa mais liberta que já conhecera. Sua transgressão era inata. Ela não conhecia o significado da palavra impossível. Quando queria aprender algo, batia na porta dos mestres e lhes pedia. Quem poderia negar algo àquela criatura tão determinada? Ela não tinha medo de gente. Entregava-se às amizades como se todos fossem bons como ela própria. Também não tinha medo do amanhã. Tal coragem não vinha do fato de ser uma grande profetisa. Ela conseguia ver o futuro de todos, menos o seu. Então, tinha coragem, simplesmente por confiar no destino. Sua mente aguçada a levou longe nos estudos sobre logos. Ela sabia ler a natureza. Por isso, também a controlava. Conhecia o poder dos elementos e dos astros, mas sua especialidade era fazer com que as ervas a obedecessem. Curava através dos perfumes, chás e ungüentos. Ah, Sara, eu poderia falar e falar sobre ti, e minha admiração teria que criar mais palavras, pois as que existem não seriam suficientes. Passamos 7 anos juntas no templo, apoiando-nos mutuamente e aprendendo uma com a outra. Foi tão intenso que fica até difícil escolher o que contar. Porém, agora se desenha diante de mim a cena de nós duas diante da fonte que ficava no jardim entre os dormitórios. E aconteceu em um dia que marcaria minha existência para sempre. Acabávamos de sair de uma aula sobre astronomia, uma de minhas primeiras aulas. Era tudo tão novo que fiquei silenciosa, pensativa. Sara, então, me convidou para nos sentarmos na mureta que circundava a fonte e me perguntou: já pensaste sobre como foi no princípio? Sabe de onde viemos? Eu não tenho essa resposta, respondi. Tento encontrá-la todos os dias, desde que percebi que podia pensar. Tu saberás sobre o princípio da vida se souberes sobre o seu princípio próprio, disse Sara. Pensa, sente e dize, quando foi o teu princípio? Onde começaste? Descreve-o para mim. Não tenhas pressa. Fechei meus olhos, respirei fundo várias vezes, enquanto minha cabeça saltava de um conceito a outro. Sara aguardava pacientemente. Minha mente fervia e meu corpo tremia em pequenos espasmos. Depois de relativa espera, ela esfregou lágrima de ísis, que é um óleo essencial de capim-santo, nas mãos e começou a massagear o meu peito. Pouco a pouco, os pensamentos foram repousando. O corpo aquietou.
e claramente eu soube o que responder. Então eu disse: escuro, líquido, quente, silencioso, flutuante, unicidade, proteção, presença, amor. Eu sei. É simples. Mãe, mãe. Meu início foi mãe. Perfeito, Maria, disse-me Sara. Tudo começa na mãe. Porque antes dela tu não te percebestes como sendo tu mesmo. Já existimos na semente de nossos pais como mistério. Porém, é no ventre da mãe que somos revelados. A própria semente de um homem já é mãe. Ela protege o enigma que vive ali dentro, chamado vida. O masculino projeta o feminino que o gesta e pare. Um nasce do outro, um se torna outro. A vida é um milagre. Pensa no sol. Ele ilumina todas as nações. Toca cada um de nós. Assim é o ser do princípio. Em tudo está e tudo é. Dentro deste ser inefável, viemos e nos movemos. Somos ele próprio. E então ele nos nomeia e passamos a existir. Como assim nos nomeia? Perguntei. E Sara prontamente respondeu: do mesmo modo que disseste que descobriste que pensavas, este ser também percebeu que havia algo em si além de si. Este algo é o amor, que fez com que ele quisesse se expandir. Ele pensou, cada pensamento seu era um som, e cada som era também luz. E na junção da luz e vibração sonora, um código se materializava em imagem. É isso que significa nomear, criar identidade. O universo ia sendo engendrado e se propagava a partir dele mesmo. Foi então que o inefável percebeu-se não dois, mas três. Ele é o nada, ele é o amor e ele é o todo. É aquele que nomeia, porém, ele mesmo é inominável. Não tentes entender com a mente. Deixa teu coração aberto para que minhas palavras entrem. Tua agitação por tentares reter meus ensinamentos está distorcendo a luz em volta de ti. Respira, Maria, disse Sara. Respirei até tranquilizar-me novamente, e então ela seguiu explicando. Parece muito difícil compreender, mas volta ao teu princípio. Volta ao ventre de tua mãe. Ali viveste o que podemos chamar de um vazio preenchido. Sei que é paradoxal, mas de alguma maneira todos nós entendemos o que isso quer dizer, porque estivemos dentro de um útero. Como tu mesma disse, é um espaço profundo, escuro, silencioso. Posso dizer que é um estado de latência, onde o devir já existe, sem expressão. A este espaço, podemos chamar Pai. Ele é o nada que contém o todo.
Mas dentro deste útero também podias sentir alguém que te alimentava, que respirava por ti, que ia construindo o teu corpo e tuas emoções a partir de si mesmo. A este alguém podemos chamar mãe. Ela é o todo revelado. Então, em algum momento sentiste algo que pulsava dentro de ti. Não era nem mãe e seu cuidado líquido, nem o pai e sua força oculta. Era o filho, o amor, o encontro de pai e mãe, por meio da expansão e contração do teu pequeno coração. O inefável é um grande ventre. Nele se encontra o mistério da Trindade. E, veladamente, há um fator quádruplo, pois além de pai, mãe e filho, há o próprio ventre, o vaso que os contém. Nele são criados os elementos de onde o mundo material se origina, e dele também nascem os deuses. Sabe, Maria, que não há Deus sem deusa. Muitas vezes encontramos o que procuramos naquilo que está oculto nas nossas vistas. Onde teu povo escondeu a consorte de Javé? Eu te digo que ela está no vaso do qual tu, Maria, serás a portadora. Séculos se passarão, e no vaso do qual séculos se passarão, e serás tu a anunciadora da deusa. Que ironia, que por meio da multiplicidade voltemos à unidade. Isso assusta a muitos. Sara trouxe em seu rosto um sorriso enigmático e pausou a fala. Sentiu que era hora de calar. Eu entendi que o melhor era fecharmos os olhos do rosto e abrirmos os olhos de nossos corações, para que enxergássemos as palavras em seus códigos de luz e som. Permanecemos longo tempo em meditação. Logo após a ceia daquele mesmo dia, recebi a notícia de que minha adorada mãe não estava mais no mundo dos vivos. Meu coração congelou e então o pranto o derreteu. Foi com a morte de minha mãe que passei pela iniciação da lágrima. Aqui há um segredo a ser descoberto. Sara já havia visto o acontecido e, como sempre, encontrou uma maneira sábia de me preparar. Levou-me de volta ao ventre de minha mãe, para que eu soubesse que ela havia voltado ao ventre da grande mãe. Sara me ensinou que não há separação. Assim, retornei inúmeras vezes ao meu princípio. Permiti-me ser um bebezinho que flutuava na ponta cabeça na água do amor de minha Eucária. Sara passou a noite ao meu lado e, ao nascer do sol, presenteou-me com o vestido vermelho e logo tirou de seu saquinho de seda amarelo-ouro uma estátua feita em ébano. Era uma grande mãe negra que amamentava seu filho. Eu me emocionei assim que a vi e disse: Ísis e Horus. Então ela respondeu: também, porque eles estão contidos nela. Esta é a mãe inefável da qual te falei,
Nesta estátua vês a deusa e seu filho, mas também o Deus, em sua manifestação oculta, através de sua pele escura. Ela é o ventre, é o vaso, é o céu negro, onde todas as estrelas repousam antes de virem à luz. Ela é a certeza dentro de nossas dúvidas. Ela é a fonte de onde brota o leite que habita os seios fartos de todas as mães. Ficarás com esta estátua até o teu último dia aqui em Philae. Então escolherás um lugar para escondê-la, um lugar que sintas que deva ser seu lar. Em 1000 anos, alguns nobres cavaleiros virão em sua busca, e serão eles que abrirão caminho para que o sagrado feminino seja revelado através do seu nome, Maria de Magdala, a grande rainha. Tudo está em ti, pois tu és a mulher que conhece o todo. E em breve te lembrarás disto. Mesmo sem entender, acolhi. Há coisas que não devem ser entendidas. Mãe, cada letra desta carta dedico a ti. Com todo o meu amor, Vossa Maria de Magdala. Que essas palavras possam fazer assentamento na nossa alma. Possamos perceber que, assim como Maria de Madalena é uma anunciadora do sagrado feminino, que possamos perceber em cada uma de nós essa herança, essa linhagem ancestral que pulsa dentro de cada mulher. Porque Maria Madalena não é senão um espelho de nós mesmos. Anunciadora dessa força do sagrado feminino, ela espelha a cada uma de nós. E somos herdeiras dessa linhagem. E essa herança não cabe a umas ou outras. Não se trata de sermos eleitas, se trata de tirarmos o véu que encobre a nossa face. Que a gente possa aprofundar a nossa compreensão, que não vem pela razão, mas que vem pelo sentir. É o estar aqui, é o estar no agora. E que possamos ser, cada um em sua jornada, uma raiz firme, uma âncora do sagrado falar através de nós e se fazer presente em nossas vidas. Então, eu queria convidar a Camila para conduzir para a gente uma vivência hoje e mais à frente eu vou ouvir vocês. Ah, que lindo, gratidão, Mari. Foi muito bom te escutar. E primeiro queria saudar e agradecer todas essas mulheres que chegaram até aqui hoje. Cecília, Valquíria, Vanessa, Lúcia, Mari,
Eliane, estava presente, não sei se ainda está. Tantas outras que estão aqui presente nesse campo, mesmo não estando, né? E minha internet está um pouco instável, mas se estiver travando, vocês me avisem. Então, primeiro eu queria convidar todas nós que estamos aqui para a gente se imaginar nesse círculo de mulheres, de mãos dadas, corações unidos, umas com as outras, e pertencendo a esse grande útero, a essa grande mãe, que é esse grande lar, esse lar mais amoroso que existe, esse grande oceano que tudo acolhe, que acolhe todas as emoções, todos os sentires, todas as vozes, as lágrimas, os choros, os sorrisos, e essa grande força de entrega à vida. Então, primeiro queria que a gente parasse por um instante, ficasse em silêncio e respirasse, e a gente já está respirando o tempo inteiro, né? Mas que a gente prestasse atenção na nossa respiração por um tempinho e percebesse como ela nos mostra o tempo inteiro que a gente está recebendo e entregando nesse eterno fluxo. Então, a gente faz uma inspiração profunda. Expira, entrega. E à medida que vocês forem expirando, vocês vão observando o corpo de vocês, como que tá, quais são as energias que vocês estão sentindo. E a intenção é com que a gente consiga fazer isso da forma mais fluida, assim como é a vida. O ato de receber, com o ar que entra e que vai adentrando o seu corpo, vai enchendo os nossos pulmões, e vai nos nutrindo, nos vitalizando, nos preenchendo com essa força que chega através do ar que a gente respira, e como esse ar vai percorrendo o nosso corpo, em cada pedacinho do seu corpo. Se você sente que tem um lugar mais tenso, você envia esse ar com mais amorosidade para esse lugar e sente ele fazendo uma carícia interna, desfazendo as tensões, até que você traz esse ar para fora, expira e entrega ao mundo e devolve a esse grande pulmão também que está fora de nós. Então é como se a gente, ao expirar, algo nos respira, né? Esse grande todo, essa grande alma, ela recebe o nosso ar. Então a gente, à medida que a gente respira e é sustentado por essa vida, a gente também entrega e sustenta essa grande vida. Então a gente pode fazer um pouco esse exercício de respirarmos juntas, e aí eu queria convidar também vocês para
Quem quiser, quem sentir, abrir o microfone e inspirar profundamente. Quando for expirar, colocar a sua voz na forma que sair, num canto ou num nome de alguma das tantas mulheres que fazem parte dessa grande ciranda, né? Então, convidá-las para esse grande círculo, nossas mães, nossas avós, bisavós, nossos filhos, nossas irmãs, e convidar todas essas grandes almas a se unirem a nós nesse momento. Então, a gente vai ficar um tempo nessa respiração, e quem sentir pode entregar essa voz e compor esse círculo. Maria. Maria, Olinda, Antônia, Zefa, Antônia, Carolina, Cecília, Maria, da Ilha, Nada, Deise, Maria, Tiana, Fernanda, Lavina, Geni, Flora, Olinda, Zu, Ana, Jandira, Josi, Ana, Casey, Caterina, Lila, Lúcia, Luciana, todas as mulheres, nossas Giovana, Mary, em Miriam, Jesus, Sônia, Patrícia, Renata, semente, Sabrina, Água, na Tati, que cura Tayana, Vera, as raízes Inês,
e que a gente possa receber cada uma dessas mulheres sagradas nas nossas vidas e conseguir honrá-las toda vez que a gente respira, lembrando que nós não estamos sozinhas, que nós estamos sempre acompanhadas por muitas e muitas mulheres que vieram antes de nós, que caminham ao nosso lado, e as que virão através de nós. Assim como essa vida que a gente recebeu dos úteros, né, que nos acolheram, das nossas tataravós, das nossas avós, das nossas mães, passaram a vida, né, de útero em útero, de guardiã em guardiã, até ela chegar até nós. E como a gente consegue honrar essa vida simplesmente respirando, recebendo e entregando, que é o ato, né, do nascer e do morrer, do receber a vida e entregar a vida com a mesma sacralidade, porque tudo sustenta o grande todo. Então, que a gente possa honrar sempre essa nossa vida e se lembrar que isso pode ser através de um simples gesto de respirar. E eu escrevi um texto que me surgiu da sintonização da Grande Mãe. Aí eu queria saber se vocês, como é que tá, Mari, se você sente em ler, assim, posso ler agora, assim, a gente segue essa meditação. Então, sim? Pode ser. É ótimo, pode ser dessa forma. Tá bom. E aí a ideia é que a gente possa, que vocês possam, que a gente possa, né, relaxar nesse momento e sentir esse campo, assim, que quando eu escrevi eu senti essa egrégora forte, né, de mulheres, assim, e deixar, então, com que todas essas mulheres cheguem nesse círculo agora e sejam bem recebidas, as guardiãs da vida. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Aos poucos, as guardiãs da vida vão chegando, uma a uma, e adentrando a grande ciranda que se forma em meio a receberem a nova vida. Algumas vêm de terras muito distantes, cruzam montanhas e desertos, florestas e oceanos. Estas chegam com os cabelos longos e brancos. Seus fios carregam mais histórias do que se possa imaginar. Cantando, elas atravessam o rio da vida, como o vento que assopra as águas e desenrola o tempo em ondas do mar. Em seus cantos, um destino. Suas vozes as guiam, abrem os caminhos e lhes apontam a direção. Durante dias e noites, elas se deslocam e nunca param de cantar. Os cantos vão atravessando as terras, navegando os mares e fiando o tempo. O som de cada guardiã pronuncia os ares vem de um silêncio profundo e íntimo. É o som do lar mais antigo e amoroso do mundo, a voz da grande alma, o canto da grande mãe. Quando elas se conectam com o som de seus corações,
relembram suas origens. Nesse são inundadas pela grande alma, pela inesgotável fonte divina que nunca para de jorrar, porém nunca se esgota. A fonte criadora, que inaugura o eterno em cada instante. Ao cantar, elas abrem os canais por onde a vida flui, incessante. Conectam os corações e deixam as águas circularem. No caminho, seus cantos se elevam aos ares, com a força suave e envolvente de uma brisa quente. Uma brisa que partiu há muito, mas conserva em si a chama do eterno agora. Cada voz emanada aos céus alcança um tom e segue no ritmo de um coração profundamente conectado com a grande alma. Para escutar o ritmo de seus corações, elas caminham descalças e, passo a passo, se conectam ao pulsar da grande mãe. Alguns cantos são fiados com coragem e ousadia. Se deslocam velozes e quentes, como uma corrente tropical. Outros pisam os ares com delicadeza, como se quisessem atravessar as passagens mais estreitas da alma. No decorrer do caminho, suas vozes se entrelaçam e criam as mais belas canções, anunciando suas chegadas. No encontro das águas, cada criadora que chega se une às que já estavam ali. Assim, elas formam uma grande ciranda. De mãos dadas e corações unidos, elas abrigam as águas e criam uma lagoa calma em meio às marés. Seus pés tocam a lama e, aos poucos, se afundam no solo, como raízes que se conectam às forças da terra para ancorar a passagem da mais nova criação. E estão todas ali reunidas, belas jovens e sábias anciãs, ancestrais de todos os povos, de todos os tempos, guardiãs da vida e dos saberes da alma. Com seus corpos em roda, elas envolvem as águas e acolhem o útero da grande mãe. Com raízes firmes e corações ancorados na terra, seus cantos se entrelaçam no ar, formando um movimento que ressoa ao centro e faz a água se mover em espirais. O espelho d'água começa a girar no sentido horário e o movimento se intensifica das margens ao centro do grande útero. Neste momento, os cantos se encontram. Os úteros se alinham para dar à luz. Ao centro se precipita uma nova vida. Emerge das águas em um jorro que salta num movimento espiralado e se destaca do corpo d'água. Ganha forma e voz, corpo e canção. O seu canto é recebido em uma chuva de lágrimas e sorrisos. As guardiãs cantam e dançam para celebrar com alegria a vida.
E no fluxo desse movimento, gratidão, querido Vila, por essa harmonia que chegou aqui no coração. Essa leveza, doçura. Meu brinde a esse momento, te agradeço. Eu agradeço. Se alguma mulher quiser falar alguma coisa, né, nesse momento, mas eu pensei em fazer um canto e aí em seguida eu abro para a gente se falar um pouquinho, tá? E é esse canto do poema da Lúcia Beatriz. Vamos celebrar esse encontro. Águas do mar e é de mim, das conchinhas na beira da praia, das andorinhas no céu sem fim. A mãe é das águas, é do mar e é de mim, das conchinhas na beira da praia, das andorinhas no céu sem fim. As águas do mar da vida vem sua mãezinha lhe abençoar, abençoando seu tempo, seu movimento, seu caminhar. Com suas mãos estendidas, és minha rainha, me observar, abençoando meu tempo, meu movimento, meu caminhar. Mãos estendidas se doam, é amor que nos faz curar. Mãos estendidas me acolhem neste terno acalentar. Seu manto rendado se estende por toda a sua criação. Seu manto rendado se estende por toda a sua criação. Sou conchinha na beira da praia, sou andorinha da imensidão. Seu manto rendado se estende por toda a sua criação. Sou conchinha na beira da praia, sou andorinha da imensidão. Mãos estendidas se doam, é amor que nos faz curar. Em suas mãos eu entrego as minhas dores para transformar. A mãe é das águas, é do mar e é de mim, das conchinhas na beira da praia, das andorinhas no céu sem fim. As águas do mar da vida vem sua mãezinha lhe abençoar, observando seu tempo, seu movimento, seu caminhar. Com suas mãos estendidas, és minha rainha, me observar, abençoando meu tempo, meu movimento, meu caminhar. Mãos estendidas se doam, é amor que faz curar. Mãos estendidas me acolhem neste terno acalentar. Seu manto rendado se estende por toda a sua criação. Sou conchinha na beira da praia, sou andorinha na imensidão. A mãe é das águas, é do mar e é de mim, é das conchinhas na beira da praia, das andorinhas no céu sem fim. A mãe é das águas, é do mar e é de mim, das conchinhas na beira da praia, das andorinhas
abençoar, observando o seu tempo, seu movimento e seu caminhar. Com suas mãos estendidas, és minha rainha, me abençoar, observando o meu tempo, meu movimento, meu caminhar. Mãos estendidas se doam, amor que faz curar. Mãos estendidas me acolhem neste terno acalentar. Seu manto rendado se estende por toda a sua criação. Eu sou conchinha na beira da praia, sou andorinha na imensidão. Sou conchinha na beira da praia, sou andorinha na imensidão. Conchinha na beira da praia, andorinha na imensidão. Conchinha na beira da praia, andorinha na imensidão. Andorinha.